Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Já está no ar aqui pela Rádio Progresso de Montenegro. Mais uma edição do programa Estúdio Aberto. Hoje, para quem ouve a gente ao vivo, é segunda-feira, temperatura de 23 graus centígrados. Tempo bom, céu azul aqui na cidade de Montenegro. E a gente vai trazendo alguns dos principais destaques do portal JP News e os assuntos que são notícias na mídia nacional e internacional na manhã dessa segunda-feira. Olha só, ciclistas do CAI andam na rua enquanto que pedestres ocupam a ciclovia. Nossa equipe de reportagem esteve em São Sebastião do CAI e mostra essa dissonância que existe entre a ideia de que a ciclovia deve ser feita para o uso dos ciclistas. Em contrapartida, isso não vem ocorrendo, né? Os ciclistas andam pela rua, pelo asfalto, enquanto isso a ciclovia ela acaba sendo utilizada como calçada pelos moradores de São Sebastião do CAI. Tanto se discute a questão da ciclovia de Montenegro, né? Mas a realidade em São Sebastião do CAI é exatamente essa. 11 horas e 38 minutos, olha só, Duda Haas relata as dificuldades que teve até chegar ao profissional. É o Duda que jogou pelo Juventude, o Gauchão de 2015, melhor dizendo, né? Começou na lateral direita como reserva, depois assumiu a titularidade na ala esquerda da equipe do Juventude de Caxias. Ele diz assim: aos meninos que pensam em algum dia se tornar um jogador de futebol, deixo um conselho: nunca desistam, não importa as circunstâncias. Trabalhem, treinem e valorizem as pessoas que o ajudam. E o principal, acreditem em si mesmo. Plantar para colher, diz o Duda Eduardo Haas, que é filho do Amarelo aqui, que jogou muito tempo aí no Varziano de Montenegro. É a matéria que está postada aqui no portal JP News, que já pode ser conferida pelos nossos internautas, né? O JP News, que é uma das mídias do Grupo Progresso de Comunicação. E temos ainda várias outras mídias, né? O Grupo Progresso tem o Jornal Progresso, o JPTV, a RPM Rádio e o portal JP News. Bom, olha só, matéria que está sendo preparada para veiculação no Jornal Progresso. Pesquisador conta a história da família Lampert e revela fraude eleitoral na eleição de Getúlio Vargas. Isso mesmo, né? Vale a pena conferir essa matéria que está aqui no portal JP News. E segundo o historiador, o Leandro Lampert, o pai dele votou 10 vezes no Getúlio Vargas para presidente da República. Uma com o seu título de eleitor e outras 9 votações com títulos de eleitor de pessoas que já haviam falecido, né? Portanto, mostra a fraude eleitoral que houve na época da eleição de Getúlio Vargas e como ocorreram em várias outras eleições. Vale a pena conferir, portanto, no portal JP News essa matéria que já está disponível e também no jornal O Progresso. Bom, a cidade de Harmonia se prepara para o seu tradicional QERP, que será no mês de maio, de 15 a 18 de maio. E 2 atrações já estão confirmadas, né? Os Montanari e o musical Encanto, né? Os Montanari, que é um grupo da antiga, né? Que anima QERPs há muitos anos. E o QERP de Harmonia tem se configurado como um dos principais aqui da região, um dos poucos QERPs ainda com tradição, que permanece aqui na região do Vale do Rio CAI. Bem, vamos para mais informações aqui do nosso portal. Essa matéria aqui é uma matéria super interessante, né? O ex-prefeito defende municipalização de todas as escolas estaduais de ensino fundamental. Portanto, segundo essa teoria, escolas como Álvaro de Moraes, Walter Bellion e muitas outras de Montenegro deveriam ser municipalizadas. É um relato feito pelo Jorge Herli, que foi prefeito de Parecis Novo, que na época adotou essa postura, né? Municipalizou todas as escolas municipais de Parecis Novo. E segundo ele, os resultados são impressionantes, né? E há uma diferença muito grande da escola ser mantida pelo Estado e ser mantida pelo município, segundo o Jorge Herli. Os destaques estão, portanto, nessa matéria, que vale a pena ser conferida, porque ela traz muitas informações interessantes sobre essa teoria do Jorge Herli. Olha só, otimista, ele espera que o novo ministro desligue-se
da forma especial ao tema. Para mim, satisfação é a primeira vez que o ministro toca nesse assunto e que os prefeitos façam uso de um instrumento em questão para melhorar a educação em suas cidades. Contudo, reconhece a dificuldade que poderá ser concentrada nas tratativas junto à esfera estadual, já que muito tempo se passou desde o lançamento da LDB. Os prefeitos que não se adequaram perderam o trem da história, mas ao mesmo tempo chama atenção para a velha máxima de que a união faz a força, o que nesse caso significa dizer que os gestores devem se unir à Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURS, em busca de fazer valer o direito da municipalização. Herle quer reunir-se com o secretário estadual da Educação para expor a experiência de Parecer Novo. A maioria das pessoas desconhece o que ocorre quando se consegue revolucionar a educação de uma forma fácil como essa. Uma matéria interessante aqui no portal JP News, tem uma boa visualização já. Então, a matéria pode ser vista no portal JP News e na edição do Jornal Progresso da próxima sexta-feira, né? E já estará aí em 10 municípios circulando. Bem, agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no Estúdio Aberto. A repercussão aí do Grenal do último domingo, né? Foram dois tempos completamente diferentes. O primeiro e o segundo. O primeiro onde o Inter entrou mais recuado e por isso chamou o Grêmio para cima da sua defesa. O Grêmio foi o melhor, segundo tempo completamente diferente. O Inter trocou o Nicolas Freitas, um cabeça de área, pelo Valdívia, meio atacante, que modificou completamente o jogo, né? O Inter passou a atacar bem mais e assim como o Grêmio teve oportunidades no primeiro tempo, o Inter passou a ter oportunidades também na segunda etapa, deixando de marcar também devido à grande atuação do goleiro Marcelo Groy. Marcelo Groy teve uma ótima atuação e também foi um dos destaques. Inclusive levou cartão amarelo por retardar a reposição de bola de jogo, né, num tiro de meta. O Marcelo Groy que confirmou que estava tentando ganhar tempo, porque o Inter estava pressionando muito, já que o Grêmio estava com um jogador a menos, o Jeromel, né, que foi expulso por receber 2 cartões amarelos. E os especialistas em arbitragem dizem que os 2 cartões amarelos foram bem aplicados. Portanto, o Jeromel, que não vai jogar o Grenal do próximo domingo, teve a expulsão merecida. Bem, futebol aqui da região, em São Sebastião do Caí já está ocorrendo o Campeonato Municipal de Futebol 7 de 35 anos, né? E também em Parecer Novo, aconteceu nesse final de semana mais uma rodada, e as semifinais vão ocorrer só no dia 9 de maio, no próximo sábado. Não por causa do feriado de sexta-feira, que haverá um evento na sua cidade na localidade de Parecer Novo, em São José ali, né? Então, em função disso, foi decidido que não haverá rodada do Campeonato Municipal. O Campeonato Municipal de Futebol 7 de Parecer Novo, que é realizado sempre nos sábados e nos domingos. Vamos para mais informações. Após susto, José Mourinho tranquiliza sobre lesão do brasileiro Oscar, né? O Oscar, que joga na equipe do Chelsea, acabou se lesionando no final de semana, mas o José Mourinho disse que não foi nada de grave, né? Olha só, o time empatou com o Arsenal, garantiu uma folga de 10 pontos no topo, com apenas 5 jogos a serem disputados. Uma imagem, porém, assustou os torcedores. O meia brasileiro Oscar foi dividir uma bola com o goleiro Ospina do Arsenal e acabou caindo feio no chão. Durante o intervalo da partida, ainda tonto, Oscar passou por exames e teve uma suspeita de convulsão, né? O meia não voltou para o segundo tempo e foi levado para o hospital para exames. Apesar do susto, o técnico José Mourinho tratou de tranquilizar a torcida. Em declaração reproduzida pelo Twitter do Chelsea, ele disse que Oscar está bem e que conta com o atleta para o jogo contra o Leicester. Oscar deixou o hospital e ficou em casa na noite passada. Ele deveria estar aqui hoje. Todo mundo vai viajar para Leicester, disse o treinador. Mesmo assim, é pouco provável que o brasileiro enfrente o Leicester na quarta-feira, com 10 pontos de frente e um jogo a menos do que o Manchester City. Mourinho
deve preservar o atleta. Essa notícia aqui, portanto, que é repercutida por vários sites em todo o Brasil, né? O Oscar, que é um dos destaques da seleção brasileira e também um dos destaques da equipe do Chelsea, que continua sendo a principal potência do futebol inglês, batendo inclusive times como o Manchester City, né? Um dos mais tradicionais da Inglaterra. Bem, vamos agora para mais informações aqui. Essa tragédia internacional, né? Terremoto no Nepal afetou 1 milhão de crianças, né? Uma coisa impressionante, esse terremoto que aconteceu lá no Nepal. A gente vai esmiuçar esse assunto agora, justamente trazendo a informação, né? Quase 1 milhão de crianças foram gravemente afetadas pelo terremoto do Nepal, que matou mais de 3.700 pessoas, disse um porta-voz do Unicef, à medida que as equipes de resgate trabalhadores de ajuda humanitária tentam auxiliar os atingidos. Com centenas de milhares de nepaleses dormindo em barracas ou nas ruas, o Unicef disse que os funcionários estão preocupados com doenças infecciosas e transmitidas pela água. Olha só que um deles disse. O que nós sabemos nesse momento é que há quase 1 milhão de crianças que foram seriamente afetadas. Nossa maior preocupação com elas agora será o acesso à água limpa e higiene. Nós sabemos que a água e a comida estão acabando, disse Christopher Tiddy, da Unicef, por telefone. Ao menos 3.700 pessoas morreram devido ao terremoto de sábado, com uma magnitude de 7,9 graus na escala Richter, de acordo com as autoridades locais. Foi o pior tremor do Nepal desde 1934, quando 8.500 pessoas morreram. Cerca de 7.000 pessoas ainda estão feridas, né? Um caso lamentável que aconteceu lá no Nepal. Vamos para mais informações agora. Plano de construção de prisões faz 4 anos sem obra concluída. Nossa Senhora. Essa notícia aqui também está no portal do O Globo, né? Que traz as principais, o Globo, que traz as principais notícias do Brasil. É um jornal carioca, mas que, assim como a Folha de São Paulo, tem uma visão bastante nacional, né? Os 3 principais jornais que têm esse enfoque: o Correio Brasiliense, Folha de São Paulo e o próprio Globo, tanto que no Congresso Nacional são os 3 jornais mais lidos por parlamentares e assessores. Dos 99 convênios fechados com estados, 46 obras sequer começaram, né? É o que fala aqui sobre a manchete: plano de construções de prisões faz 4 anos sem obra concluída. Mais notícias aqui. Janote tenta acordo em Paris para obter dados de brasileiros. O que merece mais atenção são as contas de pessoas jurídicas, diz o Procurador-Geral sobre as contas do HSBC da Suíça. É o Swiss Leaks, né? Inclusive muitos artistas foram flagrados aí e tendo seus nomes divulgados em função dessa investigação que é feita pelo próprio governo federal no banco HSBC da Suíça. Vamos lá para mais notícias aqui. O que temos aqui? Aliás, aqui assim, rodovias gaúchas, melhor dizendo, tem 3 pontos com paralisação, né? Nós já falamos na semana passada, na sexta-feira, eram 4 pontos, né, de manifestações com caminhoneiros. 2 rodovias estaduais e 2 federais registram manifestação de caminhoneiros na manhã dessa segunda-feira. Todos os protestos ocorrem no norte do Rio Grande do Sul. Os pontos de bloqueio ficam na BR-285, no quilômetro 457 em Juí, e no quilômetro 0 da BR-468 em Palmeiras das Missões. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os veículos de carga são convidados a parar. Há liberação periódica na rodovia. No quilômetro 29 da RS 153, em Ernestina, e no quilômetro 0 da 569, em Palmeiras das Missões, a manifestação ocorre no acostamento
com os caminhoneiros sendo convocados para parar, né, segundo o comando da Brigada Militar. Lembrando que há uma liminar que proíbe essas manifestações e essas paralisações. Portanto, as forças policiais e as forças de segurança como um todo são autorizadas a fazer com que essas pessoas, esses caminhoneiros, deem continuidade à sua viagem. Mais informações aqui. Mais 6 propostas de reforma política chegam ao plenário do Senado Federal, né? O Senado finalizou em março a análise de 3 propostas que tratam da reforma política. Essa reforma política vem sendo discutida há muitos anos, mas nunca engrena, né? Mas o tema permanece como prioridade na agenda da Casa. Podem ser votados em plenário nas próximas semanas 6 matérias que tratam, entre outros temas, do financiamento de campanha e da duração de mandatos do Executivo. 2 outras propostas que determinam a desincompatibilização de governantes que queiram tentar a reeleição já aguardavam inclusão na ordem do dia, mas retornaram para exame da Comissão de Constituição e Justiça. A essas 8 matérias com tramitação mais avançada se juntam outras 33 apresentadas este ano e que alteram as regras eleitorais. Também na CCJ do Senado aguarda a designação do relator da PEC 35 de 2014, de autoria do senador Walter Pinheiro, do PT baiano, que propõe o fim da reeleição, mandato de 5 anos para chefes executivos e parlamentares, além de restringir o acesso ao fundo partidário e também ao tempo de rádio e televisão e estabelecer regras da transição. A prioridade para as propostas da reforma política é defendida por parlamentares de todos os partidos com representação no Senado. O presidente da Casa, Renan Calheiros, tem buscado ampliar a discussão dos temas para qualificar a votação das matérias. Por sua iniciativa, o Senado realizou sessão temática no fim de fevereiro, que contou com a participação do ministro Gilmar Mendes, do STF, entre outros convidados. É uma reforma bastante grande, está sendo proposta, inclusive, né, a mudança aí do tempo que os executivos ficam à frente do governo federal, do estado e também dos municípios. Mais informações aqui que a gente traz no nosso portal JP News. Já falamos sobre essa matéria da ciclovia lá de São Sebastião do Caí. Há uma polêmica em relação ao uso da ciclovia por pedestres, né? A maioria dos pedestres anda pela ciclovia e a maioria dos ciclistas não anda pela ciclovia, anda pelo asfalto normalmente, né? Bom, o Rotary Clube de Montenegro completou 63 anos com uma atividade muito especial no último sábado. Foi realizado na Praça Rui Barbosa, né? O Brechó Solidário. Já no próximo dia 11, a entidade, o dia 11 passado, né, de abril, a entidade participou da 57ª Conferência Distrital do Distrito 4670 do Rotary Internacional em Gramado, no Hotel Serra Azul. O atual presidente do Rotary Clube Montenegro é o Nestor Tempas, né? Nosso amigo Nestor Tempas, que realiza uma atividade bem interessante também no mercado imobiliário e junto ao Rotary Clube Montenegro. Mais notícias aqui, já falamos na semana passada, mas não custa lembrar, vereadores de Brochir se manifestaram contra reajustes na tarifa de energia elétrica. Eles propuseram, né, e aprovaram uma moção que será enviada à ouvidoria da S-Sul e também à Assembleia Legislativa do Estado, e ainda à ANEEL e ao Ministério das Minas e Energia. Os vereadores mostraram-se indignados com o aumento e dizem que não há investimentos no sistema de fornecimento de energia elétrica para a cidade. Os vereadores também justificam que o reajuste não condiz com a realidade econômica dos cidadãos do município. Conforme informado pela assessoria de comunicação da Câmara, no ano passado, também em meados de abril, foi feita moção semelhante a esta, repudiando o aumento médio de 29,59% das tarifas de energia elétrica dos clientes da S-Sul. A moção foi protocolada como processo junto ao Ministério Público
mas até o momento, um ano depois, não obteve resultado algum. Essa notícia, portanto, veio lá do município de Brochi. Bom, o nosso Estúdio Aberto vai ficando por aqui. Agradecemos a audiência dos nossos internautas, né, pela JPTV e pela RPM ao vivo. Você fica agora com a boa música da RPM Rádio. Até mais, pessoal.